Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sou o Padre Edilson Raposo, da Capela Santa Edviges de Belo Horizonte. Reflexão do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Jesus utiliza de parábolas para que, através da comparação, através do exemplo com as situações cotidianas da vida das pessoas, a mensagem da boa notícia do Evangelho pudesse chegar aos seus corações, pudesse passar pelo seu entendimento, pela sua capacidade de compreender a grandiosidade da mensagem, mas também fazer morada em seus corações e se transformar também em atos pelo cumprimento que estas verdades impunham a todos que se somam a Jesus Cristo e se fazem seus discípulos e discípulas. E certamente não seria tão fácil explicar, sem ser por parábolas, sobre a realidade do reino de Deus. E é por isso que no Evangelho de hoje, Jesus Cristo utiliza, destas duas histórias relativamente simples, mas ao mesmo tempo bastante profundas, para explicar em que consiste este reino de Deus que ele divulgava, que ele anunciava, que ele apresentava para as pessoas que o ouviam, para as pessoas que o seguiam. Então, na primeira parábola, ele vai dizer exatamente isso, que o reino de Deus é mistério. O reino de Deus, ele se realiza, ele se manifesta, ele segue um processo, mas não está sob o nosso domínio, não está sob o nosso conhecimento. Então é a nossa disponibilidade, a nossa abertura, a nossa paciência, a nossa confiança na palavra de Cristo e na realização das promessas de Deus que faz com que, no tempo certo, a gente possa colher todos os frutos, todas as riquezas, todas as belezas, todos os resultados, todas as consequências boas deste reino anunciado e iniciado por Cristo. Então, utilizando o exemplo do germinar da semente, do seu desenvolvimento, dos resultados que vão sendo vistos parcialmente até o ponto em que é o momento da colheita. E nesse momento a gente saberá identificar. A pessoa que se acompanha esse processo e que está aberto, que é ligado a Cristo, que é vinculado à sua palavra, saberá exatamente identificar o tempo da colheita, em que este reino se tornará palpável, se tornará
concreto em sua vida. E o outro exemplo é exatamente esse, que o reino de Deus parece coisa pequena, parece coisa ínfima, mas quando ele se realiza, quando ele é percebido, quando ele é sentido, além de se apresentar como coisa grandiosa, como coisa valiosa, torna-se também espaço onde a gente possa se acomodar. Ou seja, o destino do cristão, o destino do homem e da mulher de fé, uma fé inabalável, uma fé firme, uma confiança plena em Cristo, é exatamente compor este reino. É fazer parte desse reino, é se beneficiar deste reino, é se abrigar neste reino que Cristo anuncia, que Cristo instala. Assim, caríssimos irmãos e irmãs, este reino que é iniciado por Cristo em vida, que é germinado pela sua ressurreição, ele deve ser aguardado e cultivado por nós. Ele deve ser divulgado, disseminado, ele deve ser parte da nossa própria vida, parte da nossa própria existência, porque ao mesmo tempo em que ele é silencioso, ele é também presente. Ele é transformador da nossa realidade, ou seja, não se trata apenas de uma realidade futura, de algo para ser coletado no fundo. Ele não depende de nós. É um mistério tão grandioso que não cabe na nossa mente humana. Mas é uma realidade que já se constrói, já se realiza na nossa presença, no nosso tempo presente. Cabe a nós essa abertura a Deus, a abertura ao próprio reino. Cabe a nós o cultivo de todas as virtudes que aprendemos de Cristo, o cumprimento da vontade de Deus através da boa notícia do Evangelho que Jesus Cristo nos trouxe, e ao mesmo tempo a confiança plena de que no tempo certo este reino se tornará concreto em nossa vida, de maneira tão mais grandiosa do que o podemos perceber no nosso dia a dia. Oremos. Deus Pai de infinita bondade, abençoai a minha vida e fazei com que eu queira ser semente do reino, que eu queira ser disseminador deste reino iniciado por Cristo, que eu seja a pequena semente plantada na terra, que a minha vida seja um pleno e constante desenvolvimento para que eu possa gerar frutos para Ti e para a humanidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu te convido a acompanhar o canal do YouTube Capela de Santa Edviges, se inscrever no canal, curtir os nossos vídeos, sugerir temas de espiritualidade e divulgá-lo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.